Se você acorda todas as noites para urinar, preciso que escute isto com muita atenção. Isso não é apenas um problema de sono. É um sinal de que o seu corpo não está a conseguir entrar em modo de reparação profunda. E quanto mais tempo você aceita isso como normal da idade, mais caro o preço que paga com a sua saúde. Muitos dos meus pacientes com mais de 60 anos dizem-me a mesma frase: doutora, acordo 2 ou 3 vezes por noite, mas já me habituei. E sempre que escuto isso, sei que há algo muito errado, porque o corpo humano não foi feito para dormir aos pedaços. Dormir mal não é um detalhe, é um fator que acelera o envelhecimento. Sou médica, trabalho há muitos anos com pessoas da terceira idade aqui em Portugal, e posso afirmar com toda a responsabilidade: o sono fragmentado destrói o cérebro, sobrecarrega o coração e rouba a sua energia vital. E o mais triste é que, na maioria das vezes, existe solução. Hoje não vou falar de medicamentos para dormir, nem de soluções perigosas. Vou mostrar como algo simples, natural e acessível. Uma banana usada da forma correta pode ajudar o seu corpo a desligar de verdade durante a noite. Antes de continuar, escreva nos comentários onde você está a ver este vídeo e que horas são agora aí. Eu faço essa pergunta porque quero estar perto de você, não apenas como médica, mas como alguém que realmente se importa com o seu descanso. Agora vamos direto ao ponto, porque o que vou explicar pode mudar as suas noites. Acordar no meio da noite para ir à casa de banho não é apenas um pequeno incômodo que se resolve voltando para a cama. É um risco real, sobretudo depois dos 60 anos. Levantar-se no escuro, com o corpo ainda pesado de sono, o equilíbrio instável e os reflexos lentos, transforma um gesto aparentemente simples numa situação perigosa. Um tapete fora do lugar, um passo em falso, uma tontura súbita, e a queda acontece. E quando uma pessoa da sua idade cai, as consequências podem ser graves: fraturas, cirurgias, longos períodos de recuperação e, muitas vezes, a perda daquela independência que tanto custou a conquistar. Como médica, posso dizer-lhe com franqueza: vejo isso acontecer com demasiada frequência. Mas há um perigo ainda mais discreto, que não faz barulho e não deixa marcas visíveis. Cada vez que você acorda de forma abrupta durante a noite, o seu corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça. Hormonas do estresse são libertadas. O coração acelera. A pressão arterial sobe. Agora imagine isso a acontecer 2, 3 vezes, todas as noites. O sistema cardiovascular nunca entra em verdadeiro repouso. O coração não descansa como deveria. Com o tempo, esse esforço repetido cobra o seu preço, acelerando o desgaste do organismo. E o cérebro sofre em silêncio. Durante o sono profundo, existe um momento precioso em que o cérebro se limpa, eliminando toxinas acumuladas ao longo do dia. Entre elas, substâncias associadas à perda de memória e a doenças neurodegenerativas. Quando o sono é interrompido repetidamente, esse processo fica incompleto. Aos poucos, surgem sinais que muitos atribuem apenas à idade: esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração, irritabilidade, uma sensação constante de mente pesada e cansada. Não é apenas envelhecimento, é privação de sono reparador. Por isso, acordar à noite para urinar não deve ser ignorado. É um aviso do corpo, e quanto mais cedo você o escutar, maiores são as chances de proteger a sua saúde, a sua mente e a sua autonomia. Muitos dizem: estou a ficar velho. Mas eu digo: você está a ficar cansado. A boa notícia é que acordar à noite para urinar, na maioria dos casos, não é uma falha definitiva da bexiga. É um desequilíbrio, e desequilíbrios podem ser corrigidos. Durante a noite, um corpo saudável entra num modo muito específico de proteção e economia. A produção de urina diminui de forma natural graças à ação de uma hormona que orienta os rins a abrandar o seu trabalho. Ao mesmo tempo, o sistema nervoso muda de marcha, sai do modo de alerta e entra num estado de calma profunda. A respiração torna-se mais lenta, os músculos relaxam e a bexiga, que também é um músculo, permanece tranquila. Nessas condições, ela só envia um sinal ao cérebro quando está verdadeiramente cheia. É assim que o sono contínuo deveria acontecer. No entanto, com o passar dos anos, este mecanismo fino começa a perder precisão, não por falha inevitável da idade, mas por desgaste acumulado. Anos de estresse constante, preocupações não resolvidas, alimentação pobre em nutrientes essenciais e carências silenciosas de minerais
acabam por confundir essa comunicação entre a bexiga e o cérebro. O sistema nervoso deixa de desligar por completo, permanece num estado de vigilância leve, como se estivesse sempre à espera de um problema. Quando isso acontece, a bexiga torna-se mais sensível do que deveria. Pequenas contrações, que normalmente passariam despercebidas durante o sono profundo, são interpretadas como urgência. O cérebro recebe esse sinal distorcido e reage de imediato. Desperta você. Não porque a bexiga esteja cheia, mas porque o corpo perdeu a capacidade de filtrar estímulos desnecessários durante a noite. Pare um instante e pense. Quantas vezes você já acordou com uma vontade intensa de urinar e, ao chegar à casa de banho, percebeu que a quantidade era mínima? Esse detalhe é extremamente importante. Ele mostra que o problema não era excesso de urina, mas tensão. Uma bexiga tensa, fala alto. Uma bexiga relaxada permanece em silêncio. Aqui entra um fator fundamental que quase nunca é explicado. O sistema nervoso só consegue desligar quando se sente seguro. Segurança, para o corpo, não é uma ideia abstrata. É um estado químico e fisiológico. Quando faltam minerais como o magnésio, quando a glicemia oscila, quando o cérebro permanece estimulado até tarde, esse estado de segurança não se estabelece. O corpo fica em guarda. E um corpo em guarda não dorme profundamente. É exatamente neste ponto que a alimentação certa, no momento certo, faz toda a diferença. Não para forçar o sono, mas para ensinar novamente o corpo a relaxar, a confiar na noite e a permanecer em descanso contínuo. Quando os sinais corretos são enviados, o organismo responde, mesmo depois dos 60 anos. A banana não é um calmante químico e não é um truque popular sem fundamento. Ela funciona porque fala diretamente com a linguagem biológica do seu corpo. Em vez de forçar o sono, ela cria as condições internas para que o organismo faça aquilo que já sabe fazer, desligar-se de forma natural e manter o descanso ao longo da noite. No centro desse processo está o triptofano, um aminoácido essencial que o corpo não produz sozinho e precisa obter através da alimentação. O triptofano é a matéria-prima usada pelo cérebro para fabricar serotonina, uma substância ligada à sensação de calma, segurança e bem-estar. Quando a noite chega e a luz diminui, essa serotonina transforma-se em melatonina, o hormônio responsável por regular o ciclo do sono profundo. Sem melatonina suficiente, a pessoa até pode adormecer, mas o sono torna-se frágil, superficial e facilmente interrompido. É exatamente esse tipo de sono que leva aos despertares noturnos repetidos. Mas o efeito da banana não se resume ao triptofano. Ela oferece algo ainda mais importante, um ambiente interno favorável para que esse processo funcione. A banana é naturalmente rica em magnésio e potássio, dois minerais fundamentais para o relaxamento muscular e para a estabilidade do sistema nervoso. Quando esses minerais estão em níveis adequados, os músculos deixam de se contrair de forma involuntária. Os impulsos nervosos tornam-se mais estáveis e o corpo entra num estado de repouso real. Aqui é essencial lembrar: a bexiga não é apenas um reservatório, é um músculo. Um músculo tenso envia sinais errados. Um músculo relaxado permanece silencioso. Em pessoas acima dos 60 anos, a carência de magnésio é extremamente comum e muitas vezes passa despercebida. Essa deficiência contribui para cãibras, inquietação noturna, ansiedade leve e uma bexiga hiperreativa. Ao fornecer magnésio de forma natural, a banana ajuda a quebrar esse ciclo. Existe ainda outro elemento discreto, mas crucial: a vitamina B6. Sem ela, o triptofano não é convertido em serotonina com eficiência. A banana contém essa vitamina na proporção certa, funcionando como um sistema completo. A natureza reuniu, num único alimento, o material, o facilitador e o regulador do sono. Isso não é coincidência, é fisiologia. No entanto, é fundamental compreender que o momento e a forma de consumo fazem toda a diferença. Uma banana verde, rica em amido resistente, é difícil de digerir e tende a ativar o organismo, exatamente o oposto do que queremos à noite. A banana ideal é madura, amarela, com pequenas pintas castanhas na casca. Essas pintas indicam que o amido foi transformado em açúcares simples, mais fáceis de digerir, e que os compostos relaxantes estão mais disponíveis. O horário também é determinante. Consumir a banana imediatamente antes de se deitar não permite que o corpo complete os processos bioquímicos necessários. O intervalo ideal é entre 60 e 90 minutos antes do sono.
Esse tempo dá ao cérebro a oportunidade de iniciar a produção gradual de serotonina e melatonina, preparando o corpo para um descanso contínuo e profundo. Quando usada da forma correta, a banana não atua como um botão que desliga o corpo à força. Ela não faz dormir. O que ela faz é algo muito mais inteligente e respeitoso. Ensina o corpo a sentir-se seguro durante a noite. E quando o corpo se sente seguro, ele deixa de lutar contra o descanso. O sono deixa de ser um esforço e volta a ser um processo natural, quase automático. Depois dos 60 anos, o sistema nervoso torna-se mais sensível. Ele reage mais facilmente a estímulos, preocupações e tensões acumuladas. Por isso, à noite, não basta fornecer nutrientes. É preciso criar um contexto, um ritual. Algo que diga claramente ao cérebro: o dia terminou, não há perigo, pode desligar. A banana, quando usada com atenção e intenção, torna-se parte desse sinal de segurança. A forma mais simples de utilizar a banana é também uma das mais poderosas. Descascar uma banana madura, sentar-se num ambiente tranquilo, longe de ecrãs, e comê-la devagar, mastigando bem. Pode parecer simples demais, mas este gesto tem um impacto profundo. Comer lentamente ativa o sistema nervoso parasimpático, o sistema do descanso. Cada mastigação envia uma mensagem de calma ao cérebro. O ritmo desacelera. A respiração torna-se mais profunda. Só isso já começa a preparar o corpo para o sono contínuo. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que sentem ansiedade, tensão muscular ou inquietação ao deitar, existe uma segunda forma ainda mais reconfortante. Amasse meia banana madura numa taça e misture com leite de amêndoa morno, nunca quente. O calor suave tem um efeito calmante imediato no sistema nervoso. Acrescentar uma pequena pitada de canela não é apenas uma questão de sabor. A canela ajuda a estabilizar a glicemia, evitando oscilações de açúcar no sangue que podem despertar o corpo durante a noite. Ao beber esta mistura lentamente, cria-se uma sensação de acolhimento profundo, quase como um abraço interno. Muitos pacientes descrevem este momento como o verdadeiro início da noite. Há ainda uma terceira possibilidade, menos conhecida, mas extremamente eficaz para quem sente muita tensão física ou desperta frequentemente com o corpo rígido. O chá da casca da banana. A casca, especialmente de bananas maduras, é rica em magnésio e outros compostos relaxantes. Preparar este chá é simples, mas o efeito é surpreendente. Ao beber o líquido quente, o corpo recebe um sinal claro de relaxamento muscular. Para algumas pessoas, este chá reduz significativamente a inquietação noturna e a sensação de urgência da bexiga, independentemente da forma escolhida. Existe um ponto que não pode ser ignorado. Este ritual não deve ser combinado com açúcar, bolos, biscoitos ou sobremesas. Esses alimentos provocam picos de glicose que ativam o organismo, estimulam o sistema nervoso e anulam o efeito calmante que estamos a tentar criar. À noite, simplicidade é essencial. Quanto menos estímulos contraditórios, melhor o corpo responde. Quero que você encare este método não como uma experiência isolada, mas como um treino. O corpo aprende por repetição. Uma única noite pode trazer algum alívio, mas é a constância que cria mudança real. Praticar este ritual por pelo menos 7 dias seguidos permite que o sistema nervoso volte a reconhecer a noite como um espaço seguro. Com o tempo, muitos pacientes relatam que começam a adormecer mais rápido, acordam menos vezes e sentem o sono mais profundo. Dormir bem, especialmente nesta fase da vida, não é sobre controlar o corpo, é sobre reconstruir a confiança entre você e o seu próprio organismo. E quando essa confiança se restabelece, o descanso deixa de ser um problema a resolver e volta a ser aquilo que sempre deveria ter sido, um estado natural de recuperação e paz. Dormir bem não depende de um único truque isolado. Dormir bem exige coerência. O corpo humano, especialmente depois dos 60 anos, funciona melhor quando recebe sinais claros e repetidos de que a noite é um território seguro. Quando esses sinais são contraditórios, o sistema nervoso mantém-se em alerta. E um corpo em alerta não descansa profundamente, mesmo quando está exausto. O primeiro sinal de coerência vem do horário. O cérebro possui um relógio interno extremamente sensível. Ele aprende, dia após dia, a que horas deve ativar o corpo e a que horas deve desligá-lo. Quando você se deita cada noite num horário diferente, esse relógio fica confuso. O cérebro não sabe se deve produzir melatonina ou manter-se vigilante. Por isso, horários regulares de deitar e acordar são mais poderosos do que muitas pessoas imaginam.
mesmo aos fins de semana. Pequenas variações já são suficientes para desorganizar o sono. Regularidade não é rigidez, é orientação para o corpo. Outro ponto fundamental é a gestão dos líquidos ao longo do dia. Beber água é essencial para a saúde, mas o momento em que se bebe é tão importante quanto a quantidade. Quando grandes volumes de líquidos são consumidos ao final da tarde ou à noite, os rins continuam ativos durante o período em que deveriam desacelerar. A bexiga, naturalmente, reage. Reduzir a ingestão de líquidos 2 a 3 horas antes de dormir não é privação, é estratégia. Durante o dia, hidratar-se bem. À noite, permitir que o corpo entre em repouso. Essa simples mudança reduz significativamente os despertares noturnos em muitas pessoas. O ambiente do quarto é outro fator frequentemente subestimado. O cérebro associa lugares a estados emocionais. Se a cama é usada para ver televisão, resolver problemas ou lidar com preocupações, o cérebro aprende que aquele espaço não é exclusivamente para descanso. À noite, o quarto deve comunicar uma mensagem clara: silêncio, escuridão e tranquilidade. A melatonina, o hormônio do sono, é extremamente sensível à luz. Mesmo pequenas fontes luminosas podem reduzir a sua produção. Um quarto escuro não é um capricho, é uma necessidade biológica. O mesmo vale para o silêncio e para uma temperatura ligeiramente mais fresca, que facilita a entrada no sono profundo. Durante o dia, o corpo precisa de movimento para reconhecer a noite como um momento de repouso. A atividade física regular ajuda a regular o sistema nervoso, melhora a circulação e reduz o estresse acumulado. Não é necessário exercício intenso. Caminhadas, alongamentos, movimentos suaves e consistentes já são suficientes para criar esse contraste saudável entre dia ativo e noite tranquila. O erro comum é deixar o corpo completamente inativo durante o dia e esperar que ele durma bem à noite. O organismo precisa gastar energia para depois querer descansar. Existe ainda um fator moderno que interfere profundamente no sono: o excesso de estímulos digitais. Ecrãs emitem luz azul, que engana o cérebro e o faz acreditar que ainda é dia. Além disso, o conteúdo consumido à noite mantém a mente em estado de excitação. Notícias, mensagens, vídeos rápidos e redes sociais estimulam o sistema nervoso num momento em que ele deveria desacelerar. Criar um período de transição entre o dia e a noite é essencial. Desligar ecrãs pelo menos 60 a 90 minutos antes de dormir permite que o cérebro mude de ritmo e comece a produzir os hormônios do descanso. Quero que você entenda algo muito importante. Não é necessário mudar tudo de uma vez. O corpo não responde bem a imposições bruscas. Ele responde à consistência. Começar pequeno é sinal de inteligência, não de fraqueza. Ajustar o horário de deitar, reduzir líquidos à noite, escurecer melhor o quarto. Qualquer um desses passos já envia ao sistema nervoso uma mensagem poderosa: estou a cuidar de você. Quando o corpo se sente respeitado, ele responde mais rápido do que se imagina. Muitos dos meus pacientes ficam surpreendidos ao perceber melhorias em poucos dias. Dormir bem não é um luxo reservado a poucos. É uma função biológica que pode ser recuperada quando há coerência entre hábitos, ambiente e ritmo interno. E quando essa coerência se estabelece, o sono deixa de ser uma luta diária. Ele volta a ser aquilo que sempre foi: um processo natural de reparação, proteção e renovação da vida. Quero que você guarde isto: dormir mal não é destino, é um sinal, e sinais existem para ser corrigidos. Este vídeo não substitui uma consulta médica. Se você tem doenças específicas ou usa certos medicamentos, converse com o seu médico, mas nunca subestime o poder de ajustes simples feitos com constância. Dormir bem devolve clareza mental, equilíbrio emocional e energia para viver. O seu corpo ainda sabe descansar. Ele só precisa que você lhe dê as condições certas. Se este conteúdo ajudou você, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e partilhe com alguém que precisa voltar a dormir bem. Desejo-lhe noites tranquilas e manhãs com mais vida. Até breve.